Estudos realizados pela Exalc indicam que a adoção de tecnologias pode aumentar a produtividade em 25% e reduzir custos em 20%. Entretanto, a conectividade no campo é um desafio para o produtor rural. Mesmo com tecnologias disponíveis que podem ajudar na competitividade do setor, muitas ferramentas só têm funcionamento pleno quando conectadas à internet. Vamos entender como é possível contribuir para eliminar esse gargalo com a diretora de vendas nacionais da Sol by RZK, Sônia Proença. Tudo bem, Sônia? Tudo ótimo, Thaís. Tudo bem contigo? Qual o tamanho do problema da conectividade no Brasil? Ainda, bom, a gente tem evoluído, né? Comparado aí os últimos 10 anos, a gente evoluiu bastante, mas hoje, né? Por mais que nós já tenhamos com a Sol aí 12 milhões de hectares cobertos, ainda existe um gargalo grande de conectividade, né? E quando a gente fala de conectividade, a gente não está necessariamente falando somente de conectividade na sede, né? O conceito é mais amplo, a gente está falando de conectividade em toda a área produtiva. É isso que vai conseguir contribuir para a transformação e a jornada, né, da agricultura digital ali do produtor, principalmente do médio e do pequeno, né? Então, nas regiões sul, a gente segue desbravando, né, esses entraves de conectividade com os nossos projetos aí, que levam, né, o serviço de apoio à agricultura digital para fomentar justamente essa adesão de tecnologia com os produtores, né? Pois é, porque a gente vê muitas soluções para grandes propriedades, né? Como é possível ajudar os pequenos produtores? Esse é um grande diferencial que a Sol trouxe para o mercado, né? De fato é isso. Durante bastante tempo a gente viu esse paradigma sendo quebrado, né? Porque são projetos com investimentos altos, né? Que até pouco tempo atrás faziam sentido somente para o grande. Com o nosso modelo de negócio que é focado, né? Para diversas áreas, com o intuito de democratizar o acesso à conectividade, não só a conectividade, mas a tecnologia como um todo, a gente consegue promover os projetos para qualquer região do país, né? Onde a gente faz um estudo de cobertura, que sabemos que a conectividade não tem barreiras físicas, né? Então, a gente faz essas análises, levando em consideração todas as propriedades que estão abaixo daquela cobertura, disponibilizando para o produtor a oportunidade dele fazer o pagamento, né, e o investimento somente de acordo com a área dele. Então, hoje, o nosso modelo de negócio principal, focado no pequeno e no médio, ele foi desenhado dessa forma, né, para que o produtor faça o investimento exatamente de acordo com a área dele que é coberta. Diferente de um grande que consegue fazer o investimento sozinho. Então, ele consegue fazer uma espécie de pool de compras, né, como se fosse uma cooperativa para fazer o investimento ali na conectividade, onde cada produtor faz o seu contrato individual com a Sol e a gente consegue levar essa conectividade para o campo. E como funciona a Sol? Que tipo de serviços ela oferece ao produtor? Então, a gente oferece, né, o serviço de apoio à agricultura digital, que começa com a conectividade. Então, a conectividade, o projeto de conectividade ele vai ser desenhado com base numa área de interesse para ser coberta, vai ser construída uma torre e ali instalados equipamentos que levam sinal 4G e 3G. A mesma experiência que existe na cidade vai ser disponibilizada no campo. Essa é a primeira etapa do processo. Uma vez que a gente conectou, aí a gente segue para a segunda fase, que é o apoio com o produtor para entender a realidade dele, né, as principais dores, e aí a gente começa a encaixar soluções, por exemplo, telemetria de máquinas, estações meteorológicas, para que ele tenha informações do clima exatamente da fazenda dele, soluções de pulverizações com drone, e aí cada produtor tem a sua particularidade, né? Então, a segunda etapa do processo é esse apoio na jornada da transformação digital que acontece pós a conectividade, levando em consideração que ele já tem de tecnologia, mas como você bem pontuou no início, né? Ele não consegue aproveitar plenamente porque falta conectividade. Então, a gente vai ajudar ele a aproveitar melhor o que ele já tem lá e dar os próximos passos com as adesões futuras, né? Atendendo ali as principais dores que variam, né? Às vezes o produtor ele quer controlar o consumo de combustível, ou ele quer controlar o clima,
tudo isso depois da conectividade. Então, o nosso trabalho ele não para na conectividade, ele começa na conectividade e vai até o final, onde a gente consegue acompanhar essa jornada de transformação digital com o produtor. Bom, a gente mencionou ali no começo um incremento de produtividade em 25%. Qual é a amostragem de vocês? Tá muito próximo disso, né? Cada propriedade vai ter o seu cenário, né? E de acordo com cada uma das dores, né? A melhora da produtividade em si, né, ou a economia, vai depender muito também da tomada de decisão e quais são as dores, mas a gente consegue observar, por exemplo, indicadores de 25% a 30% de economia no consumo de diesel, por exemplo, né, onde ele tem a informação ali em tempo real do que está acontecendo com o maquinário agrícola, que ele consegue andar na velocidade correta, corrigir o operador, e isso gera economia, né? Economias também na casa de 20%, por exemplo, em relação à manutenção do maquinário, que ele consegue ter as informações antecipadamente, fazer as manutenções preventivas e não mais corretivas, e isso gera muitos indicadores de economia e melhora no processo de toda a gestão, né, de operação. Às vezes até na própria hora de trabalho do operador, né? Quanto tempo, se ele consegue controlar exatamente a hora que o operador chegou para trabalhar, se ele já chega direto na lavoura, ou se ele chega na sede, precisa deslocar. Então, são vários indicadores que variam, né? De acordo com cada uma das propriedades, também do tamanho da propriedade. Imagina em torno de 25% a 30%. E até na hora de fechar negócios, né, Sônia? Tem a vantagem de estar sempre conectado. Com certeza, na hora dele fazer negócios para ele comprar, para ele vender, né? Se ele não tem, hoje ele acaba tendo, né? De repente, alguma internet lá na sede que ele consegue conectar o Wi-Fi, mas ele perde uma ligação se ele estiver lá no meio da lavoura. Então, isso é negócio garantido. Outra coisa que a gente também não pode deixar de lado é a transformação social que isso promove. Né? Você ter condições de promover para as pessoas que estão em área rural, para os trabalhadores rurais, né? Um acesso à informação, um acesso a se capacitar, fazerem cursos, ou simplesmente para poder se comunicar com a família que está longe, isso também transforma a qualidade de vida do produtor e isso gera a retenção da força de trabalho no campo, né? Que também é um indicador importante aí, porque a mão de obra está cada vez mais escassa, né? E as pessoas estão saindo do campo para ir para a cidade. E aí a gente consegue também identificar transformação nessa ala do trabalho, né? Claro que o impacto diretamente no produtor, mas também na vida do trabalhador rural e também nas comunidades do entorno. Vai muito além de dinheiro propriamente. Exato. Tem coisa que o dinheiro não consegue mensurar, né? Certa vez um produtor deu um exemplo para nós que ele teve um operador que passou mal e conseguiu se comunicar com a sede da fazenda para pedir ajuda pelo telefone. E aí eles conseguiram socorrer e deu tudo certo, né? Ele falou, nossa, Sônia, se a gente não tivesse conectividade, se o operador não conseguisse ligar para a sede da fazenda, a gente talvez não teria conseguido socorrê-lo, né? E isso vai além do dinheiro. E até a questão de economia ou melhora de produtividade, ela é muito particular de acordo com cada uma das fazendas em si, né? Quanto custa, né? Quanto representa de dinheiro, por exemplo, para um produtor rural, uma máquina parada no campo no meio da colheita? Depende de cada realidade, né? Então, quando a gente tem a conectividade e as informações ali em tempo real, a gente consegue tomar ações imediatas, e isso são reflexos financeiros que no momento a gente não consegue mensurar. Né? Às vezes até o próprio produtor tem dificuldade de mensurar, ele só pensa, poxa, ainda bem que eu consegui acesso ao celular ali para poder resolver isso rápido, né? E aí são indicadores que a gente não consegue colocar numa planilha para contabilizar. Que legal. E tecnicamente, como é que funciona a implementação desse serviço na propriedade? Bom, a gente vai fazer a construção, né, de uma torre lá na fazenda. Isso requer uma cessão de espaço, né? Então, o produtor precisa identificar ali uma área para que essa infraestrutura possa ser construída. A gente vai licenciar, obviamente, isso em todos os órgãos. Então, tem essa atividade importante que às vezes passa desapercebida, mas ela é cumprida em todos, né? Em todos os processos.
análise de viabilidade técnica para ver como é que a gente chega com esse sinal lá na fazenda. Isso é feito também no momento de estudo, né? Se a gente vai chegar com um enlace de rádio, se eu vou chegar com uma fibra, se eu vou usar até mesmo um satélite também para levar esse sinal para lá, né? E depois a infraestrutura, né? A torre pronta é o menos complexo. Depois vem a parte de instalação de equipamentos, de transmissão e cobertura, né? Tecnicamente chamados de RFTX, que são as antenas ali instaladas naquela fazenda, né? Naquela torre. E aí o acesso de energia, isso tudo é ligado na rede de energia. E então as pessoas que estão nas pessoas, os dispositivos, os sensores, as máquinas que estão embaixo daquela área conseguem se conectar. Então, basicamente, como é que eu me conecto na rede? Vai um chip, né, nos dispositivos, tablets, celulares, ou algumas máquinas já vêm com isso embarcado, então você precisa ativar, né? É uma rede, obviamente, segura, porque pensa assim, o que a gente está propondo dentro de um projeto de conectividade em rede aberta, que é o nosso carro-chefe de conectividade, é a mesma experiência da cidade. Ou seja, dentro da área de cobertura, eu não preciso me preocupar se eu estou ou não funcionando. Eu preciso de um equipamento que seja compatível. E com esse equipamento, né, por exemplo, vou dar o exemplo do celular aqui, porque é o básico da comunicação das pessoas. Dentro dele tem um chip, né? E esse chip se conecta na rede, e aí eu tenho comunicação de voz e dados, né? Para 3G e 4G. Então, eu navego na internet, eu uso o WhatsApp e tudo mais, tal qual na cidade, além de conectar todos os outros dispositivos, né? Então, ele precisa de um chip dentro do dispositivo, ou se ele for embarcado, ele já é ativado diretamente na rede, né? E aí precisa dessa infraestrutura com os equipamentos e as antenas instaladas ali, e a parte de transmissão é o mais crítico, né, no nosso país, dado as nossas extensões aqui continentais, para chegar até o local que a gente tem interesse de cobrir. Mas hoje a gente consegue acessar de várias formas, né? Seja por transmissão direta, saindo da cidade, de uma cidade próxima e levando lá para a torre que vai estar instalada na fazenda do pequeno produtor, ou então direto no satélite, né? E como é que está a adesão aqui no sul do país, Sônia? Bom, a gente tem um carinho enorme pelo Sul, né? São produtores de muita potência, né? Na região do Paraná, nós já temos ali fazendas já conectadas. No Rio Grande do Sul, a gente tem cerca de 25 fazendas em processo de implantação, né? Então, a gente observa que o produtor do Sul, ele tem sim interesse em se conectar, ele tem sim essa ânsia de aderir cada vez mais tecnologia, né? Eles já entenderam, o médio e o pequeno, eles já entenderam que eles precisam da tecnologia como grandes aliadas nesse processo, né? Porque a gente só vai conseguir produzir mais e melhor combinando tecnologia com ciência. Então, ciência, os produtores já têm, né? Eles buscam, eles são qualificados, eles estão por dentro do que está acontecendo. E aí, na parte de tecnologia, eles têm nos procurado e a gente tem feito cada vez mais projetos, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. E agora também a gente está colocando o pé em Santa Catarina. E tem sim, né, bastante mercado para a gente alcançar e democratizar ainda mais, né? Então, até pensando nessa extensão continental do nosso país, a gente criou a loja virtual para também já deixar o produtor certo de que ele pode acessar só presencialmente, né, com o nosso time de campo, ou então virtualmente, e a gente tem observado cada vez mais adesão e interesse dos produtores da região sul, né? Então, não é uma realidade só do centro-oeste. No sul também é realidade. A gente já conseguiu colocar a bandeira da Sol aí, conectando áreas na região sul do país, e para nós isso é muito gratificante, né? Ver o sulista fazendo adesão de tecnologia, e a gente tem a oportunidade de participar dessa história de transformação digital do sul do país, né? Muito bem, Sônia Proença, da RZK, obrigada pela participação. Imagina, Thais, eu que agradeço, viu? Agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui com a Granja, compartilhando um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido na região sul. É um prazer.